Olá Programaker, seja bem-vindo a mais um vídeo do Inteliologia. Meu nome é Bruno Rodrigues e nesse vídeo a gente vai aprender a criar um efeito hover muito da hora para você aplicar nos seus projetos. Se liga só, eu tenho aqui esses três botões, né? Nada demais até aqui, mas quando eu passo o mouse por cima, olha só o efeito que acontece. Eu passo o mouse por cima e ele meio que causa esse efeito de preenchimento, tá vendo só que da hora? E o melhor de tudo, a gente só precisa utilizar HTML e CSS nesse projeto aqui, não precisa de JavaScript. Então se você tiver interesse em criar esse efeito, vem comigo que no caminho eu te ensino como criar o efeito de preenchimento utilizando apenas hover, beleza? E bom, aqui dentro do HTML a gente vai começar a estruturar esses botões aqui. Você pode utilizar tag button, pode utilizar uma div, pode utilizar alguma outra tag da forma que você quiser. Eu vou utilizar apenas a tag de links, mas você pode se sentir livre para utilizar alguma outra tag, beleza? E bom, aqui dentro do body eu vou chamar a tag A, que é a tag de link. Eu vou deixar ela vazia porque eu não quero redirecionar para nenhum lugar. E aí para esse link eu atribuí duas classes para ela. Então eu vou chamar o atributo class e vou dizer que a primeira classe dela é apenas link, beleza? E aí eu vou dar um espaço e vou chamar a outra classe, que vai ser apenas link1. É ideal que tenha essa distinção aqui, porque a gente vai ter mais de um link, né, mais de um botão dentro do nosso projeto. Por isso que eu coloquei esse 1 aqui para identificar. E esse primeiro link aqui, sem número, ele será a classe global que a gente vai utilizar para estilizar algumas coisinhas aqui. Dentro desse link, eu vou colocar os ícones, né, ou o texto que eu quero. No caso, eu vou utilizar ícones. E se você já é velho aqui no canal, sabe que quando se trata de ícones, eu vou utilizar a biblioteca da Bootstrap Icons. Então, a única coisa que eu preciso fazer é instalar. Vou vir aqui em Install, vou selecionar, né, vou copiar, na verdade, esse link da CDN aqui. Vou vir aqui no head do HTML e vou fazer a instalação do código, né? Basta eu colar o que eu acabei de copiar lá da Bootstrap Icons. Com isso aqui feito, eu já tenho a Bootstrap instalada aqui no meu código. Basta eu voltar aqui agora e pesquisar pelo ícone que eu quero. No meu caso, meu primeiro ícone é esse ícone de casinha. Então vou vir aqui, né, e vou pesquisar por Home, que aí ele vai pesquisar aqui todos os ícones de casa e vou copiar apenas o que eu quero. Então vou clicar aqui nesse clipboard, vou vir aqui dentro do meu primeiro link e vou colar ele aqui dentro, beleza? Aí a partir de agora o que você precisa fazer é só ir duplicando essa linha de código aqui para você ir criando quantos links você quiser. No caso, eu vou criar mais duas cópias desse daqui porque eu quero 3 links aqui no meu projeto. Então eu vou dar aqui um Alt Shift seta para baixo, ó, que aí ele cria a duplicata exata desse código que eu acabei de criar. Basta eu mudar algumas coisas, como por exemplo, ao invés de ser link 1, o meu segundo item vai ser link 2 e o terceiro vai ser link 3. E aí, a única coisa que eu preciso fazer é mudar os ícones que eu quero utilizar. No caso, esse meu segundo ícone aqui vai ser um ícone de pessoa. Então, eu vou vir aqui na minha biblioteca de ícones e vou pesquisar por person. Aí ele vai listar, né? Eu vou só escolher qualquer um, vou clicar em cima e aí eu vou só copiar esse código aqui, né? E aí eu vou voltar aqui no meu HTML e vou colar o código que eu acabei de copiar. E aí eu vou repetir a mesma coisa para o terceiro link. E aí, com isso aqui feito, a gente vai ver como tá ficando o nosso site. Eu vou abrir ele aqui com o Live Server pra gente ver como tá ficando o resultado até aqui, ó. E olha só tem os ícones aqui, nada demais, tá bem feinho ainda. A gente vai trabalhar com CSS agora para a gente continuar estilizando isso daqui, beleza? Só que antes de a gente avançar, eu quero te fazer um convite. Se você tiver interesse em aprender a desenvolver sites do absoluto zero, até conseguir tirar suas primeiras ideias da sua cabeça e transformar em códigos e depois em projetos reais, você pode estar participando do treinamento modo front-end. Se você tiver interesse em participar, basta você acessar o primeiro link aqui da descrição. Lá na página onde você será redirecionado vão ter todas as informações necessárias para que você, caso tenha interesse, né, possa participar desse treinamento e começar a desenvolver seus sites do absoluto zero, utilizando as tecnologias que a gente utiliza no front-end, que é HTML, CSS e JavaScript. Então faz o seguinte, clica no primeiro link aí da descrição para saber mais informações e se tiver interesse, você pode estar participando do treinamento, beleza? Bom, então agora vamos focar aqui no CSS, que é pra gente começar a estilizar isso daqui e deixar, né, mais bonito, porque isso daqui, né, tá demais, tá horroroso. Dentro aqui do CSS eu só apliquei alguns estilos iniciais, né? Eu resetei o meu documento e também centralizei, né? Posicionei todos os meus ícones no meio da tela para ficar melhor na hora de a gente estar trabalhando aqui no vídeo, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que eu preciso fazer é aplicar alguns estilos globais para esses ícones. E quando se trata de estilo global, eu preciso copiar a classe global que eu atribuí para esses links aqui. No caso, foi apenas a classe link. Então vou dar um Ctrl+C nessa classe. Vou vir aqui dentro do CSS e vou colar ela daqui.
Aí eu consigo aplicar alguns estilos que vão ser aplicados para todos os itens que vão ter nesses botões. Primeiro eu vou determinar um tamanho para elas. Eu vou dizer que tem um width de 100 pixels e um height também de 100 pixels. E aí quando eu aplico isso, ó, a gente já pode perceber que já mudou algumas coisinhas aqui dentro do meu site. Vamos continuar estilizando. Eu vou aplicar uma sombra, que é pra gente já começar a visualizar. Então eu vou chamar aqui a propriedade Box Shadow. E eu vou dizer que ele vai ter um deslocamento horizontal de 0. Deslocamento vertical também vai ser 0, mas ele vai ter um desfoque de 8 pixels. E aí a cor dessa sombra será preta, né? Então hashtag 000. Aí a única coisa que eu vou fazer é só diminuir a opacidade, porque sombra é um pouquinho mais transparente, né? Então eu vou deixar aqui um pouco abaixo da metade, que aí, ó, quando eu voltar aqui, eu já consigo visualizar os meus elementos. Só que eles estão muito grudados, vamos começar afastando eles aqui. Aí eu vou só chamar aqui a propriedade margem e dizer que ele tem um margem 0, né, em cima e embaixo, só que na esquerda e direita vou colocar 30 pixels, que aí eles já ficam mais distanciados. Vamos posicionar esses ícones aqui, ó, no meio desses meus botões. Para fazer isso é muito simples. Dentro aqui da classe global, né, da classe link, eu vou chamar a propriedade display e o valor dela vai ser flex. E aí a única coisa que eu preciso fazer agora é só chamar as variações do display flex. No caso, eu vou chamar aqui o align item center e o justify content também será center. Que aí com isso, ó, os meus ícones já estão posicionados no centro exato dos botões aqui. Vamos arredondar agora essas bordas, né, que elas estão bem feinhas. Vou colocar aqui um border radius de 30 pixels, vai. Eu acho que tá um tamanho legal, que eles já ficam bem redondinhos. Tá vendo só como ficou mais fofo agora? Vamos aumentar também o tamanho desses ícones, que estão muito pequenos. Então eu vou chamar aqui a propriedade font size e dizer que é 40 pixels. Deixa eu ver se ficou legal 40 pixels. Eu acho que ficou muito grande. Vou diminuir aqui, ó, acho que para 35 pixels. Vamos ver, ó. Talvez 30 pixels, né? Vamos colocar aqui 30 pixels, que aí eu acho que já ficou de um tamanho legal, mais agradável, né? Visualmente falando. Aí com isso aqui feito, a gente já pode partir para estilizar os ícones individualmente. E quando se trata de estilizá-los individualmente, a gente tem uma classe única para cada um deles, né? A gente tem a classe global, que é a classe link, mas a gente tem a classe única de cada um, que no caso é link 1, link 2 e link 3. Então eu vou copiar um por um aqui, ó. Vou chamar primeiro o link 1, vou vir aqui fora do estilo da global, né? No caso da classe link, e vou chamar a classe link1 aqui embaixo. E aí eu vou atribuir uma cor para ele. Vou chamar a propriedade color e o valor dele vai ser esse laranja, aqui nesse laranjinha, que aí ó, ele já ficou laranja. E vou fazer a mesma coisa para os outros ícones. Basta eu chamar aqui, ó, ao invés de ser link1, vou até copiar aqui e vou colar aqui embaixo. Agora será link2, que aí eu vou chamar a propriedade color e aí eu vou aplicar a cor que eu quero. Aí o meu segundo link vai ter a cor azul, e aí eu vou chamar aqui de novo, ó, link, só que dessa vez será link 3. E aí eu vou aplicar aqui, ó, a propriedade color, e será esse rosinha aqui, ó. Com isso aqui feito, ó, eu já tenho as cores dos meus elementos, já tenho um botão personalizado, que aí você pode personalizar da forma que você quiser. Agora é que vem a cereja do bolo, é que a gente consegue aplicar os efeitos que a gente quer aplicar, ó, para ficar com esse preenchimento assim mega estiloso. Então, olha só o que você precisa fazer. Você precisa ir aqui embaixo do vídeo e clicar no botão de se inscrever. Se você ainda não tiver inscrito aqui no canal, né, e gosta desse estilo de vídeo, que sempre está agregando ainda mais nos seus projetos, eu peço, por favor, se inscreva aqui no canal. Se você não tiver inscrito, é claro, você pode estar se inscrevendo e ativar o sininho de notificações, porque você será notificado sempre que sair vídeo novo, né? Obviamente. E se você gosta desse estilo de projeto, você também pode acessar aí o canal Inteligia, que você terá acesso a um arsenal de vídeos aí para você estar sempre incluindo nos seus projetos pessoais ou comerciais. Fique à vontade. Então pode estar acessando aí o Inteligia, se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho de notificações. Agora a gente vai partir para a cereja do bolo, que é aplicar o preenchimento, que vai ficar arrastando, né, daqui de baixo para cima. Bora lá fazer isso. Para a gente aplicar esse preenchimento, a gente vai ter que trabalhar com um pseudo-elemento. Seria um elemento que não existe no HTML e a gente vai criar ele com CSS. Olha só como é que a gente faz isso. Eu vou chamar aqui a classe link, né, que é nossa classe global. E aí depois dela, eu vou chamar dois pontos, dessa forma aqui. E aí depois que eu adicionei esses dois pontos, eu vou chamar o pseudo-elemento before, ou seja, antes. Isso significa que eu vou adicionar um pseudo-elemento antes desses meus elementos criados dentro do HTML. É como se eles ficassem aqui em cima de cada um, né? Que fossem criados antes desses elementos aqui.
Então, o que eu preciso fazer? Depois que eu declarei essa linha aqui, eu preciso definir o conteúdo que vai ter dentro desse pseudo-elemento. Então, eu vou chamar a propriedade content. Só que o conteúdo dele será vazio. Então, eu vou colocar só essas duas aspas aqui, ó, esse abre e fecha aspas, e eu vou deixar ela vazia, porque não vai ter conteúdo nenhum dentro dele. E aí, como ele não terá conteúdo nenhum, a gente vai adicionar um preenchimento dentro dele. Então, eu vou adicionar aqui, ó, um width de 100 pixels e um height também de 100 pixels. Esses 100 pixels aqui faz referência ao tamanho, né, da nossa box principal, do botão principal. Porque se ele for um pouco menor, ele vai ficar com a borda branca em volta, né? Se for um pouco maior, não vai ter muito problema, porque ele vai preencher da mesma forma. Mas eu coloco sempre do mesmo tamanho, né, para garantir. Mas é claro, não coloque um tamanho muito grande, porque senão você não vai ter esse corte. Aqui, ó, quando ele sobe, ó, ele meio que fica com essa rebarba, ó. Ele sobe, ele bate lá em cima e volta, tá vendo? Então, se ele for muito grande, ele não vai ter esse efeito aqui. Então, se você quiser aplicar esse efeito, eu recomendo que você deixe esse width e esse height aqui do nosso pseudo-elemento igual aqui do botão principal, beleza? Bom, vamos dar sequência aqui. Eu também vou querer que esse nosso elemento ele fique com border radius igual também do botão principal, que será de 30 pixels. Se a gente vir aqui agora no nosso site, ó, olha lá como os nossos ícones ficaram deslocados. Isso está acontecendo porque o pseudo-elemento foi criado antes desses ícones aqui. Então, o que a gente precisa fazer agora é tirar ele daqui de dentro e deixar ele fora desse nosso bloco, né? Fora desse botão aqui, que é para ele vir daqui de baixo para cima. Bora fazer isso aqui agora. Eu vou dizer que ele tem um Position Absolute. E aí, depois do Position Absolute, eu preciso adicionar agora um deslocamento dele. Eu vou colocar aqui um Left de menos 120 pixels. E um top, né, ou seja, o deslocamento da parte de cima, eu vou colocar aqui algo em torno de 80%, beleza? E aí, quando a gente fez esse deslocamento, eu agora preciso visualizar como tá ficando o meu elemento lá no site, né? Então eu vou pintar ele aqui, ó, vou colocar um background color e vou colocar esse rosa aqui. E note que ele desapareceu, ele não tá mais aqui. Por que que isso está acontecendo? Bom, porque a gente aplicou um Position Absolute. E o Position Absolute vai procurar o elemento Pi que possua um Position Relative. No caso aqui, a gente não disse que esses botões têm um Position Relative. Então, por padrão, quem tem um Position Relative aqui seria o HTML. Então, os nossos elementos, ele está se comportando de acordo com o HTML. Então, ele está meio que vazado aqui para fora da tela e a gente não sabe. Então, para corrigir isso, basta eu vir aqui em cima, onde eu estilizei os links, né? Ou seja, o estilo global, né, da classe global, e vou dizer que ele tem um Position Relative. Quando eu faço isso, ó, os meus pseudos elementos, eles já estão aqui embaixo. Olha só que da hora. Só que você pode prestar atenção que ele não está muito bem posicionado, né? Ele está um pouco aqui deslocado, está passando por cima dos outros botões. Vamos resolver isso aqui agora. Eu vou mudar esse top, né, de 80% para 90%, que aí ele desce um pouco mais, ó, ele já fica um pouco mais bem deslocado. Vamos descer um pouco mais ainda, ó, mais ou menos aqui 100%. Vou mudar também esse left, ao invés de ser 120 pixels, será de 100 pixels. Então eu acho que esse posicionamento aqui de left menos 100 pixels e top de 100% já fica legal. Só uma dica importante é que isso daqui é tentativa e erro, né? Depende muito do tamanho do botão que você quer trabalhar. Se o seu botão ele for muito grande, então você vai ter que sair fazendo esses ajustes aqui, né? De left, de top, para deixar ele sempre fora desses botões aqui, beleza? Agora, se o seu botão for muito pequeno, tem que também fazer esses ajustes, né? Eu tô fazendo esse ajuste aqui de acordo com o tamanho desses botões. Mas se o botão for muito grande ou muito pequeno, aí você tem que sair fazendo esse ajuste aqui do top e do left. Maravilha? Hora de a gente fazer a animação de deslocamento, né? Porque quando eu passar o mouse por cima desses botões, eu quero que esse meu pseudo elemento ele suba e fica tudo preenchido aqui nesses botões. Para fazer isso é muito simples. Olha só, eu vou copiar essa declaração aqui de cima do pseudo elemento, né? Vou dar um Ctrl C, vou vir aqui embaixo e dar um Ctrl V. Só que antes de eu abrir esses dois pontos aqui, ó, antes aqui colado aqui com a classe link, eu vou adicionar dois pontos novamente. Só que depois desses dois pontos, eu vou chamar a pseudoclasse hover. E a sua estrutura tem que estar dessa forma, ó. Ponto link, dois pontos hover, dois pontos, before. Tem que estar dessa forma aí, beleza? Aí eu vou abrir e fechar chaves, porque isso daqui agora vai fazer o seguinte. Sempre que o usuário passar o mouse por cima dos nossos botões, vai acontecer alguma coisa com o pseudo elemento. Que coisa será essa? Bom, a gente quer que aplique um deslocamento, ou seja, eu quero que quando passe o mouse por cima, eu quero que ele saia dessa posição aqui e suba para preencher todo esse botão. Então, eu vou aplicar para ele uma animação. Eu vou criar uma animação dentro aqui do CSS que vai fazer esse deslocamento. Então, já vou chamar aqui, ó,
a propriedade Animation. Vou dizer que o nome da minha animação vai ser apenas Desloca, beleza? Desloca. Aí você pode dar o nome que você quiser e vou também determinar um tempo que eu quero que essa animação aconteça. Eu vou dizer que vai levar 0,5 segundos, beleza? Eu acho que meio segundo é legal para esse efeito acontecer. Então agora eu preciso criar essa animação aqui dentro do CSS. Olha só o que a gente precisa fazer. Eu vou vir aqui fora nessa declaração do hover, vou adicionar um arroba e vou digitar keyframes, porque a gente vai trabalhar com a animação. Aí onde tem esse identifier, eu vou colocar o nome da minha animação, que no caso eu determinei que seria Desloca. Aí aqui dentro agora dos keyframes eu posso determinar como eu quero que a animação aconteça. Primeiro de tudo, eu vou determinar que em 0%, ou seja, no início da minha animação, ele vai ter essa posição atual aonde ele se encontra. Então eu vou copiar esse top e esse left aqui, vou dar um Ctrl C e vou colar aqui dentro desse 0%. Quando eu faço isso, significa que quando a animação começar, ele vai assumir essa posição aqui, beleza? Só que na metade da minha animação, ou seja, em 50% da minha animação, eu quero que já tenha um posicionamento diferente. Então o meu left, ele vai ser de algo em torno de 15%, enquanto o meu top, ele será algo em torno de menos 25%. Isso daqui serve para a gente fazer um teste. Se a gente passar o mouse por cima dos botões e não tiver um deslocamento legal, né, o efeito não ficar legal, a gente vem aqui e mexe nas keyframes. Então, agora, depois que eu fiz aqui a metade da minha animação, eu vou colocar minha animação concluída. Ou seja, quando a animação estiver em 100%, eu quero que o left seja 0 e o top, né? O top também seja 0. Maravilha? Então com isso aqui feito, bora ver como tá ficando a nossa animação. Ó. Se eu passar o mouse aqui por cima dos botões, é pro efeito acontecer, tá vendo? Ó? Ele já tá se deslocando. Porém, tem um probleminha aqui, né? Que quando a gente passa o mouse por cima, ele tá voltando para a posição original e não quero que isso aconteça. Bom, o que a gente pode fazer para corrigir isso? Muito simples, ó. Eu vou copiar essa posição final aqui, né? Ou seja, left 0 e top 0 e vou colar ele aqui dentro do hover. O que significa isso? Significa que quando o mouse estiver em cima, né, enquanto o mouse estiver em cima do botão, eu não quero que saia dessa posição aqui. Eu quero que permaneça igual como a animação estivesse concluída, beleza? Então se eu vim aqui agora e passar o mouse por cima, ó, agora o efeito já está aplicado. Tá vendo só que massa isso daqui? Então o que a gente precisa fazer agora é esconder esses quadrados aqui, né? Porque esses quadrados aqui, quando eu passo o mouse por cima, ele meio que fica bugado, né? Não é para eles ficarem em evidência. Eu quero que eles só apareçam quando eu passar o mouse por cima dos botões. Para fazer isso, é muito simples, ó. Eu vou vir aqui no CSS e lá em cima, onde tem a nossa classe global, que está sendo aplicado para todos os botões, eu vou dizer que ela tem um overflow hidden. Ou seja, tudo que vazar dos limites dos meus botões, eles vão ficar escondidos, não vão mais aparecer. Aí com isso aqui, ó, o quadrado já sumiu. E se eu passar o mouse por cima, o efeito já está aplicado. Fala sério, isso aqui tá muito massa, não tá não? Se você estiver gostando, ó, deixa o like aqui nesse vídeo e não esquece, se você quiser mais projetos como esse, você pode estar se inscrevendo aqui no canal, beleza? Ainda faltam uns detalhes pra gente fazer, como por exemplo, os ícones, ó, eles estão por trás dos nossos pseudo-elementos, não é isso que eu quero que aconteça. Então a gente vai aplicar essas correções, mas se você tiver interesse em aprender mais, se inscreve aqui no canal. E bom, pra gente concluir nosso projeto, resta agora a gente estilizar esses ícones aqui, né? Porque o nosso elemento, pseudo-elemento, tá passando por cima dos ícones. Bora mexer nisso aqui agora. É o seguinte, eu vou vir aqui dentro da CSS e vou chamar a classe global, que no caso é link. Dentro dessa classe link tem os ícones que está dentro dessas classes, beleza? Só que eu quero que só aconteça alguma coisa com os ícones quando o usuário passar o mouse por cima dos botões. Então por isso, sempre que o usuário passar o mouse por cima do link, né? Então eu vou colocar aqui, ó, ponto link, dois pontos, hover, chame a tag i, né? Dessa forma aqui que eu digitei e diga que ela possua uma cor, né? Ou seja, o color, hashtag FFF, ou seja, fica na cor branca. Só que além disso, eu também quero aplicar um transform. Eu quero que o transform dela seja um scale, né, para aumentar a escala, né, ela ir um pouco mais para frente e que seja de pelo menos 1.2. Fechou? Aí com isso aqui feito, ó, quando eu passo o mouse por cima, eu já solucionei a questão dos meus ícones ficar por trás do pseudo elemento. Só que os meus ícones, ó, eles estão muito secos, eles estão vindo sem graça nenhuma. Bora aplicar uma transição? Então eu vou chamar aqui, ó, ponto link e vou chamar todas as tags i que tem dentro dessa classe e dizer que o transition dela será de 0.2 segundos.
Quando eu faço isso, ó, agora já tá muito mais suave. Fala sério, né? E pra gente fechar com chave de ouro esse vídeo, vamos mudar apenas a cor que vai ter, ó, nesses meus pseudos elementos, beleza? Não sei se falei certo, pseudo elementos, não sei. Mas a gente vai trabalhar agora mudando a cor desse pseudo elemento. Maravilha? E para mudar a cor desse pseudo elemento, eu vou tirar essa cor rosa que a gente atribuiu aqui e a gente vai fazer o seguinte. Eu vou chamar aqui primeiro o link 1. Então vou dar um Ctrl C e vou vir aqui embaixo, Ctrl V. Só que eu vou adicionar dois pontos e chamar o pseudo elemento before. E aí, ó, eu vou abrir e fechar as chaves aqui e determinar a cor que eu quero para ele. No caso, eu vou dizer que é background color, a mesma cor do meu ícone. Então, eu vou dar um Ctrl C e vou dar um Ctrl V aqui embaixo. Quando eu faço isso, ó, olha lá o que aconteceu. Agora já ficou laranja o meu preenchimento, né? A gente vai mudar isso aqui também para azul. Para fazer isso também, ó, eu vou dar só um Ctrl C aqui em link 1, vim aqui embaixo e dar um Ctrl V, mudar de 1 para 2, dois pontos, before, e aí eu vou chamar a propriedade background color e dizer que vai ser esse azul aqui, beleza? Eu já vou fazer a mesma coisa também para o link 3. Então vou mudar aqui, ó, para link tracinho 3 e vou adicionar essa cor rosa aqui, ó. E aí com isso aqui feito, olha só como ficou o efeito hover de preenchimento. Fala sério, se esse daqui não é um estilo muito da hora para você aplicar nos botões aí do seu site. Você pode perceber que não é muito difícil criar essa animação, né? É até bem simples de fazer isso. Mas se você quiser fazer algum ajuste fino, você já sabe como fazer. Você pode estar mexendo ali na animação, pode também estar mexendo ali no deslocamento do top, do left, e assim vai. Se você quiser que ele venha um pouco mais inclinado, você pode estar aplicando um Transform Rotate, né? Aqui no preenchimento, no pseudo elemento, que aí ele vai ficar um pouco mais inclinado. Enfim, sua criatividade é o limite. Você pode utilizar esse efeito aqui da forma que você quiser. E é claro, se você tiver interesse em aprender mais sobre front-end, você pode estar acessando o primeiro link aqui da descrição, onde você pode estar conhecendo o treinamento modo front-end para se desenvolver ainda mais com HTML, CSS e JavaScript e criar sites profissionais com efeitos estilosos como esse daqui, beleza? Bom, eu espero que você tenha curtido esse vídeo, né? Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo. E é claro, você pode estar se inscrevendo aqui no Inteligia para ter acesso a mais projetos como esse daqui. Agora na tela está aparecendo mais de 2 vídeos para você continuar sua saga aqui dentro do Inteligia, beleza? Um deles é a playlist onde a gente aprendeu a criar um portfólio completo, né? A gente criou um site que vai estar guardando o nosso portfólio para você utilizar da forma que você quiser. Então, use como você quiser aí dos conteúdos que tem dentro do Inteligia. Bom, no mais é isso, eu me despeço por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Falou, Programmaker! Tchau!